Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs, ouvintes do nosso canal que nos acompanha, nos assiste. Hoje, dia 5 de junho, celebramos São Bonifácio, este bispo e mártir de nossa Igreja Católica. Que seu zelo missionário nos encoraje a sermos fiéis seguidores de Jesus. Iniciemos o nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje também, primeiro sábado do mês, que é dedicado a Nossa Senhora do Sábado. Maria, a Mãe de Deus, fez um pedido a Lúcia e prometeu bênçãos e graças para aqueles que buscarem a confissão, participarem da missa, unir-se ao seu coração imaculado em reparação pelos ultrajes cometidos. Peçamos a intercessão dela neste nosso momento breve de oração e meditação com a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou a pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, para nós que temos fé, que seguimos Jesus, que queremos imitá-lo, aqui, hoje nós temos mais um ensinamento para nós. Somos sabedores que existem ricos em nosso meio que têm um coração de pobre e, por outro lado, pobres que têm um coração de rico. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, e Jesus nos ensina que bem-aventurados os puros de coração, os que buscam justiça, os mansos, os pobres em espírito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo, diz Jesus. E tantos outros ensinamentos que precisam ser levados a sério, não somente escutados de forma teórica, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela transforma aqueles que acolhem verdadeiramente no seu coração de forma sincera, sem fingimentos, sem máscaras. Deus conhece o nosso coração, sabe quando estamos agradando a Ele ou não. Veja na cena do Evangelho 2 momentos praticamente. Na primeira parte é uma crítica àqueles que são fingidos, pessoas falsas e hipócritas. Aqui, os doutores da lei,
os conhecedores das Sagradas Escrituras, que aparentavam ser homens religiosos, seguidores da lei, mas tudo não passava de uma mentira. E num segundo momento, uma pobre viúva, que não tem nada, apenas algumas moedas que não valiam quase nada. E como disse Jesus, na sua pobreza deu tudo. Uma mulher de fé, alguém que entendeu de fato o sentido de doar a própria vida. Foi o que Jesus fez por nós. Deu sua vida por amor a cada um de nós, para nossa salvação. E nós somos capazes de dar a vida pelo outro, de sacrificar-se, de não ter medo de se lançar. Amados irmãos e irmãs, hoje vivemos numa sociedade muito dividida, o secularismo muito presente, pessoas que têm as suas posses, e são poucos os que são ricos, e os pobres são a maioria. Baseado, amados irmãos e irmãs, num texto de um professor chamado José Eduardo, ele nos apresenta, por exemplo, pontos que precisamos observar se a pessoa de fato está agindo com falsidade. Como identificar? Então, são aspectos que se aplicam a qualquer situação, desde pessoais a profissionais. Primeiro ponto, a pessoa ela consegue manipular outros a fazerem sempre o que ela deseja. Então, aqui já é um ponto para ver quando uma pessoa é falsa, fingida, hipócrita. Então, ela consegue dominar o outro. Outro ponto, você vê com frequência aquela pessoa falando mal pelas costas de pessoas que costumam tratar bem e até demonstrar carinho. Uma outra coisa é que geralmente a pessoa já pegou ela mentindo em outras situações. É uma pessoa que demonstra grande talento para atuação, fingindo sentimentos e coisas que não são reais. Então, quinto, esta pessoa ela trata bem aqueles que têm o poder ou podem oferecer a ela alguma vantagem. Estão entendendo? Então, ela procura oportunidades. Sexto, sempre está buscando benefícios para si mesmo, sem se importar com os demais. Importantes são os interesses daquela pessoa. Gosta de aparecer, está sempre em evidência, em destaque. O seu principal assunto é a vida alheia, está sempre em rodinhas de fofoca. É uma pessoa que faz críticas sem qualquer intenção de estimular o desenvolvimento do outro. Pode ser extremamente simpática e agradável esta pessoa com alguém, quando tem algum interesse. Então, são dicas de como identificarmos a falsidade em alguém. E como lidar com a falsidade? Por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, na igreja, onde quer que estejamos. Alguns pontos este professor elenca. Vamos aqui dizer 7. Mantendo uma distância segura desta pessoa. Evite demonstrar interesse pelas fofocas. Seja firme. Evite se deixar persuadir por esta pessoa. Mantenha sempre a educação e o respeito. Desabafe sobre a situação apenas com pessoas de fora daquele ambiente em questão. Se concentre em fazer o bem, isto que é importante. Agir de forma que se julga correto. E, se necessário, abra o jogo e fale o que sente ou peça ajuda.
alguém que você possa confiar, que não vai, difamar, atrapalhar a situação. Então é preciso. Na igreja, por exemplo, há alguns padres que se dedicam à direção espiritual, que vai nos ajudando a discernir uma vocação, alguma dúvida. Então, pessoas, de certa forma, que têm uma certa experiência. Portanto, precisamos vigiar, amados irmãos e irmãs, constantemente a nossa alma, as nossas atitudes, o nosso coração, para que a hipocrisia religiosa não tome conta de nós. Precisamos de conversão todos os dias da nossa vida, porque um hipócrita religioso é, na verdade, o mais duro dos corações. A hipocrisia religiosa corresponde ao mal do mundo em que vivemos. É o que chamamos de corrupção religiosa, como opção moral. Então é preciso estar atento a estes detalhes, porque é um perigo para todos nós. Porque a hipocrisia, ela não vem acompanhada de uma atitude interior, coerente com a palavra de Deus. Que possamos unir o nosso coração de Jesus, procurarmos sermos disponíveis à vontade de Deus. Que Deus nos ilumine hoje e sempre através da sua palavra, mediante a graça por meio da fé. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!